E nessa manhã nós vamos dar então a abertura aqui à oração e o caráter de Deus. Texto bíblico que nós temos se encontra em Jeremias capítulo 29, Salmo 31 e também Salmo 103, Gênesis capítulo 50 e Romanos capítulo 5. Também o nosso texto áureo é Romanos capítulo 8, 32. Romanos 8, 32 é o nosso texto áureo. Vamos fazer a leitura do nosso texto áureo. Aqui, Romanos 8, 32. O texto áureo é o texto de ouro, né? O texto-chave. A lição aborda, então, essa preciosidade. Vamos ler juntos? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Romanos 8, 32. Isso na King James atualizada. Deixa eu ver quem chegou aqui. Eu já anunciei até. O último que eu anunciei foi o irmão Dilmar, né? Irmã Lúcia também, bem-vinda. Irmã Lúcia, nossa EBD. Mais alguém aqui? Irmã Carminha também. Nós vamos então ver nessa manhã, nos objetivos, os objetivos que nós temos aqui. Aqui, né? Estava faltando o dispositivo. O que é importante saber? Na área do saber, é entender como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração. Como é importante a escola bíblica dominical? Como é importante estudo da Bíblia, estudo aprofundado, não esses estudos assim muito superficiais. Porque a gente ora, todo mundo ora praticamente, né? Todo mundo ora. Muita gente ora sem conhecer a bondade de Deus, sem conhecer Deus. E a lição vai nos ajudar sobre isso, relembrando, né? E para muitos aí, ensinando, realmente compreensão. Outro objetivo é compreender que Deus colocou o nosso bem acima do seu próprio bem. Talvez eu reescreveria essa frase de uma outra maneira, mas isso veio assim como sugestão na nossa lição, por causa do sacrifício de Jesus. Deus entregou seu filho para o nosso bem. Parece soar estranho para nós, mas isso a gente deve levar em consideração quando está a orar. Também na área prática, nós devemos o quê? Orar, né? Fazer a prática da oração, sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos. Já vimos algumas coisas sobre isso durante esse trimestre. E também orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. Nunca duvidar dos propósitos de Deus. Às vezes, acontece alguma coisa que nos contraria muito forte, a gente começa a duvidar de Deus. Isso é um erro que nós cometemos por sermos humanos e começamos a duvidar de Deus. Então, nós devemos sempre aceitar, sempre atender a essa grande verdade. Os propósitos de Deus são sempre bons. E o que você pensa a respeito de Deus é a coisa mais importante em tudo na vida. O que você pensa a respeito de Deus? Isso vai fazer bem ou vai fazer mal na sua vida? Isso faz ou desfaz tudo o que é de mais valor na sua vida. O que você pensa a respeito de Deus? Algumas pessoas nesse mundo sofrem demais porque pensam Deus errado. Não tem uma compreensão de Deus correta. O Tozer, esse escritor influente, maior escritor influente do século passado,
o Tozer, ele disse assim: o que vem à sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante sobre você, porque afeta tudo mais em sua vida. Então, assim é na oração. O modo como pensamos, o modo como entendemos Deus, o modo como compreendemos Deus, influencia toda a nossa vida de oração, correta ou erroneamente. Sabe as pessoas que oram errado? Elas oram errado porque elas compreendem Deus errado. Determina, né? E agem como se Deus fosse alguém que está ali pronto só para obedecê-la. E quando Deus não obedece, Deus não obedece, né? Obedecer entre aspas, fica frustrado, fica magoado, briga com Deus, apóstata da fé, e, enfim, né? Tem aqueles comportamentos totalmente estranhos, porque ele não compreende Deus, não compreende os propósitos de Deus. Então, o que mais influencia a nossa vida de oração é a compreensão que nós temos a respeito de Deus. Se nós oramos pouco, é porque nós não compreendemos Deus corretamente. Se nós oramos de modo errado, superficial, porque nós não compreendemos Deus corretamente. Se nós temos uma vida de oração, uma vida boa de oração, uma vida influente de oração, porque nós compreendemos bem a Deus e os seus propósitos. Isso tem a ver com o que nós entendemos a respeito de Deus, o que nós compreendemos acerca de Deus. É fundamental ter uma compreensão certa de Deus. Nas Escrituras, encontramos tudo que Deus comunicou, tudo que nós precisamos saber, nós encontramos na Bíblia a respeito de Deus. Por isso eu sempre falo que é importante ler a Bíblia todos os dias. É importante ler a Bíblia uma vez ao ano. Tem gente que passa a vida inteira e nunca lê a Bíblia uma vez sequer. Então, que compreensão vai ter de Deus? Vai ter aquela compreensão do pregador. Se for um pregador bíblico, um pregador sério, um pregador comprometido com a palavra de Deus, vai ter uma boa, uma razoável compreensão. Mas se ele, além de ter esses pregadores que acompanham, ler a Bíblia, lembra que Jesus disse que quando você ler a Bíblia, o Espírito Santo vai guiar você à verdade. E você não fica refém ou só dependente das pregações. Você está lendo a Bíblia e o Espírito Santo está guiando você à verdade. Isso é função do Espírito Santo na vida de cada crente que se dedica ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Mas se a pessoa está ouvindo um pregador superficial, tem uns pregadores aí que pregam heresia uma atrás da outra. Eu até paro de ouvir. Tem uns pregadores modernos hoje, famosos, que a juventude gosta de seguir. Eu fico indignado com as coisas que eles pregam. Coisas absurdas a respeito de Deus. A respeito de Jesus, blasfêmias mesmo. Eu já vi blasfêmias. Porque são pregadores levianos que estão em busca apenas de público, de audiência. E não em pregar a palavra de Deus, a verdade de Deus. Então, uma pessoa que ouve pregações assim, terá uma compreensão errada a respeito de Deus. E a sua vida de oração não será uma vida de oração eficiente e eficaz. E por isso essa pessoa não conseguirá ter uma comunhão íntima com Deus e não sentirá que as suas orações estão subindo e que Deus está atendendo. Porque não está compreendendo Deus corretamente. Então nós precisamos voltar às Escrituras. As Escrituras, a Bíblia é a única autoridade. A única autoridade é a Bíblia. Nós temos que ser como os crentes de Bereia, que o apóstolo Paulo pregou, e eles foram lá examinar. Paulo está pregando, vamos ver se isso aqui é isso mesmo. Vamos conferir se está certo. Era Paulo. E eles estão lá buscando a Bíblia, conferir se o que Paulo está falando é verdade. É assim que nós temos que ouvir uma pregação. E a hora que eu pregar uma mentira, uma heresia, alguém tem que se levantar. Por favor, levanta. Pastor, o senhor equivocou. Não fala que eu pequei, fala assim, pastor, o senhor se equivocou. Mas levante e fale. Às vezes a gente na pregação, de repente o cérebro manda uma coisa para a língua fala outra coisa. Às vezes acontece isso, né? Não é de propósito, a gente não quer fazer um dolo, não. É alguma coisa que escapa. Mas temos que ouvir um pregador com a Bíblia aberta. É com a Bíblia aberta, deixa a sua Bíblia aberta. Acompanhe. A Bíblia é a única autoridade sobre Deus. Nós temos que crer com aquilo que Deus comunicou. E ele nos revela, a Bíblia nos revela que Deus é moralmente santo, justo
e bom. Essas três coisas dá para nortear bem razoavelmente a oração. Se a gente compreender essas três coisas, a lição de hoje está em torno dessas três qualidades, atributos de Deus: moralmente santo, justo e bom. Bom, então, essa é a base moral das nossas experiências e que dá sentido à nossa vida de oração. Vamos lá. Primeiro ponto da lição é esse: como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração. Então lembra que Deus é santo, justo e bom. Vamos começar pela bondade. Como a bondade de Deus impacta a vida de oração do crente. Podemos orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. Então é aquilo que eu falei agora há pouco: acreditar nos propósitos de Deus, confiar nos propósitos de Deus. Nosso texto bíblico, Jeremias 29:11. Vamos ler? Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Jeremias 29:11. King James atualizada. Bem, alguém logo vai dizer assim: mas como? Não dar dor, não dar prejuízo? Que é isso? Lembra que nós estamos num mundo manchado pelo pecado. A dor faz parte deste mundo, mas o plano de Deus não é isso para nós. O plano de Deus não é isso para nós. Por isso o plano de Deus, quando chegarmos junto a Jesus, será imediatamente enxugar toda lágrima. Esse é o plano de Deus. Ele não nos criou para a dor. Nós sofremos a dor porque o pecado entrou no mundo. Então, sempre separe Deus da vida. Sempre separe isso. Mas o plano de Deus é perfeito. Nós que causamos tudo imperfeito por causa do pecado. Então, nós podemos orar porque nós sabemos que o propósito de Deus para nós é sempre bom. Então, vamos orar para quem? Ao Pai. A Yahvé, Deus, que é Pai, que é nosso Pai. Como Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu. Nós vamos orar ao Pai, sabendo que Ele tem um propósito. E o propósito dele para você, para mim, sempre é bom. Sempre é bom. O conhecimento dos propósitos de Deus e a prática da oração. Então, como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração? Conhecendo os propósitos de Deus numa vida de oração, né? Prática de oração. Então, aqui nós vamos para Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 12 a 14, mas não está o texto completo. Vamos ler essa parte que está aí. Então me invocareis e chegareis a mim para orar. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, afirma o Senhor. Então, nós sabemos que os propósitos de Deus são sempre bons. Então, nós temos conhecimento dos propósitos de Deus. O que nós vamos fazer? Praticar oração. Mas vamos praticar oração quando nós atendermos as condições. Quando nós cumprirmos, observarmos as condições. Que condições são essas? Deus está dizendo que Ele vem ao nosso encontro. Deus está dizendo que Ele tem propósitos bons para nós. Mas Ele espera de nós a prática da oração. Ele espera de nós a disciplina. Isso se chama disciplina da oração. Então Deus está falando de bondade para nós. Deus está falando de uma provisão. Deus está falando de uma provisão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. De bondade que Ele vai dedicar a você e a mim. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Orar. Orar de que maneira? Diz no versículo 12 que nós vamos invocar o Senhor, nós vamos chegar a Ele e Ele nos dará atenção quando nós o buscarmos. Como? De
todo o coração. Então nós temos que conhecer Deus, conhecer corretamente Deus, lembrando que Ele é justo, que Ele é onisciente, Ele nos conhece, e Ele sabe quando nós estamos o buscando de todo o coração. Ele sabe quando alguém está buscando só por interesse material, só por interesse escuso, alguma coisa que realmente nem deveria ser pedido, mas está pedindo a Deus, está ordenando, está mandando Deus fazer isso, fazer aquilo. Deus está dizendo através do profeta Jeremias: eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e os conduzirei de volta do cativeiro. Isso é a época do cativeiro ainda. Tinha que sair de Babilônia e voltar para a terra de Israel. Mas ele está dizendo que iria fazer tudo isso quando eles o buscassem. Quando eles o buscassem. É como diz Jesus, em espírito e em verdade. Buscar o Senhor em espírito e em verdade. Então Deus fala da provisão de bondade que Ele dedica aos que se refugiam nele. Deus fala que os que se refugiam nele encontrarão a bondade. Vamos ler aqui? Imensa é a misericórdia que destinas àqueles que te temem, e que à vista de todos dispensas aos que em ti buscam refúgio. Veja só o salmista dizendo, Deus tem uma misericórdia imensa, é eterna, ela não tem fim. E Ele vai destinar essa misericórdia. Misericórdia é a mesma coisa que benignidade, que é amor. Amor, que a gente mais usa. Então, o amor de Deus é tão imenso, e Ele vai destinar esse amor a quem? Essa misericórdia, a quem teme o Senhor, a quem o teme. E não só o teme escondido, mas à vista de todos. Tem crente secreto, né? Agente secreto fala, né? Ele é crente só dentro do templo. Lá no mundo ninguém sabe que ele é crente. Olha o que o salmista está dizendo. Aqueles que te temem e que à vista de todos. Ele é um crente conhecido por todos. Todo mundo sabe que ele é crente. Então Deus olha, Deus observa a vida do crente. E Ele vai dispensar essa misericórdia, essa bondade, porque ele busca o Senhor. Ele se refugia no Senhor. Ele não teme o Senhor. Agora eu estava lembrando o testemunho da Priscila, né, que ela compartilhou lá no YouTube. Eu fiquei admirado quantos seguidores você tem no YouTube, hein? Coisa, hein? Puxa, hein? Queria ter um pouquinho daqueles lá. E ela contou lá, né, na universidade como ela sofreu, né? Por ser crente. Quanta coisa que alguém não viu o testemunho dela, vê lá. Especialmente universitários aí que estão em crise na universidade. Vê o vídeo da Priscila, um bom exemplo. Seja firme, não tenha vergonha de Jesus, né? À vista de todos, confia no Senhor. Deus está olhando para você, porque você está buscando refúgio no Senhor. Então Deus vai ouvir sua oração e vai atender a sua oração, você vai alcançar a vitória. Então nós podemos falar com Deus por causa da provisão da sua bondade, porque nós nos refugiamos nele, nós confiamos nele. Também, outra coisa importante aqui, como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração, é entender como Deus faz isso, como Deus faz isso, como Deus realiza isso. A vida e o exemplo de José nos mostra isso. Como que foi que aconteceu com Josué? José, olha o texto, vamos ler. O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Gênesis 50, 20. Então é assim que Deus faz. Como é que Deus faz? Os homens traçam planos para nos destruir, para nos derrotar. E Deus vai lá, pega aqueles planos e transforma em bem. É assim que Deus faz.
O diabo faz uma estratégia lá, usa algumas pessoas, algumas circunstâncias. Deus permite, tudo que Deus permite. Lembra, está tudo sempre no controle de Deus. Deus tem o controle de tudo. Lembra que Deus permitiu até Satanás tocar em Jó de uma forma tão terrível, mas lembra que Deus estava no controle. Deus falou, não toque na sua alma. Deus está no controle. Deus está no controle das pessoas, Deus está no controle da ação do diabo no mundo. Deus permite muita coisa, está dentro dos propósitos de Deus, porque Deus quer levar pessoas através de circunstâncias a conhecer o seu amor, a conhecer o seu poder. Quem poderia conhecer o poder de Deus nos dias de José se não fosse Deus realizar esse plano maravilhoso? E Deus realizou esse plano maravilhoso de alguma coisa trágica, de uma coisa infeliz. Os seus irmãos venderam ele como escravo, por ódio, por inveja, venderam ele, não queriam mais vê-lo em casa. Claro que José era paparicado pelo papai Jacó, né? Qualquer irmão ia ter ciúmes, aquela relação era uma relação de criar ciúmes mesmo, né? Mas tudo isso já estava nos planos. Deus estava preparando. Eu acho maravilhoso. Deus, a gente não entende, mas Deus prepara tudo de modo certo. Deus tinha um plano, salvar o mundo. Para salvar o mundo, Deus tinha que tirar José da família e levar para o Egito. Deus sabia tudo o que ia acontecer. E Deus permitiu que todas aquelas situações de relação em Jacó e José e seus irmãos acontecessem para que ele fosse vendido, para que fosse para o Egito, porque o Egito era a potência que poderia providenciar alimento para o mundo depois de 7 anos de fome. Era o Egito, naquela época, a potência capaz de fazer isso, com a sabedoria que Deus daria a José para fazer as cidades de armazéns. Construiu cidades de armazéns, cidades imensas de armazém, para guardar aquele estoque que não se podia mais contar de trigo. Então Deus tinha tudo isso planejado. Deus tinha tudo planejado. Então nós entendemos que a bondade de Deus está no seu propósito eterno para você, para mim. E o que nós só podemos fazer é que esse propósito é bom, né? Os propósitos de Deus são sempre bons, e que mesmo que nós não estejamos entendendo, a coisa é trágica, a coisa é triste, a coisa não é de maneira nenhuma visível, assim como uma coisa boa, e não sei por que Deus está permitindo isso acontecer. Deus não está mais comigo, Deus me abandonou. José nunca disse isso, né? Mesmo na cadeia ele está lá, firme, Deus tinha dado sonhos para ele, está lá firme, ele não sabe, mas um dia aquilo vai acontecer. Ele nunca brigou com Deus, ele nunca blasfemou de Deus. Mas o dia chegou em que ele foi tirado da cela e foi levado diante de Faraó e se tornou como que hoje a gente chama de primeiro-ministro. A pessoa que manda mais depois do rei ou do presidente no estado. Então Deus faz assim, né? Deus mudou aquilo que era mal, Deus mudou em bem. É assim que Deus faz. É um milagre. A gente só vai perceber isso depois que acontece. Puxa, e eu ficando duvidando aqui de Deus, e Deus na verdade estava trabalhando para o meu bem, eu pensando do que Deus está fazendo alguma coisa, deixando o mal dominar minha vida, alguma coisa má acontecer comigo, Deus está me castigando. Não, não é isso. Ele está no propósito de Deus, está levando você para um bem, você ainda não entendeu. Mas, agora eu entendi. Você ainda vai entender isso. Se Deus está trabalhando na sua vida, se Deus tem propósitos para a sua vida, você vai ver isso acontecer. Deus vai transformar aquilo que foi feito em mal em bem. É assim que Deus faz. Eu achei esse ponto aqui muito importante. Como Deus transformou em bem aquilo que era mal. Certo? Os irmãos estão aí no YouTube, concordam? Deixa aqui no chat. Alguma palavra aí, né? Algum testemunho. Podemos interagir, como sempre falo aqui, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Chegando ao final dessa primeira parte da lição. A superação diante da tribulação é fruto de quem está sabendo o propósito de Deus para a sua vida. Olha aqui. A superação diante da tribulação é fruto... o fruto do quê? A superação. A superação é fruto de quem conhece, de quem está sabendo o propósito de Deus. Isso está aqui no texto de Romanos. Vamos ler aqui. Texto de Romanos. Vamos ler junto? E não somente isso,
mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3 a 5. Lembra? A bondade de Deus. A bondade de Deus. Ela impacta a nossa vida. Nós sabemos que Deus tem propósitos bons para nós. Por isso nós conseguimos passar por tudo isso. Pela tribulação, porque a tribulação nos leva a perseverar, a alcançar a aprovação, esperança aumenta, né? E o amor de Deus vai só encher nosso coração. Deus vai derramando através do Espírito Santo. Deus vai agindo. Então, isso faz a superação acontecer. A superação. O que faz uma pessoa superar adversidades diante da tribulação não são as circunstâncias. Encontra força aqui, encontra um conselho sábio ali, encontra um recurso providenciado por alguém acolá. Não. O que faz uma pessoa superar adversidades diante da tribulação é que ela está sabendo o propósito de Deus na sua vida. Estou falando do crente, né? Falando a respeito do crente. Sabe o propósito de Deus para a sua vida. Essa é a Almeida 21, que traz essa tradução, sabendo. A Almeida Corrigida Fiel também traz a tradução sabendo. Achei interessante a King James, que a King James traduz o sabendo por aprendemos. Aprendemos, é mais profundo ainda, né? Nós aprendemos. Nós aprendemos. Né? Nós nos gloriamos nas tribulações porque nós aprendemos, que nós confiamos em Deus, que Ele tem os propósitos bons para a nossa vida e que tudo que acontece em nossa vida está no seu controle, está na sua direção. Então isso nos dá muita paz. A lição desse ponto, ela termina com o testemunho e a história do Dr. Viktor Frankl, que foi levado ao campo nazista. Ele é descendente de israelitas, né? E ele tinha já um passe para entrar na embaixada americana, já tinha um visto para migrar para os Estados Unidos, mas na época de Hitler, ele preferiu ficar com seus pais, porque seus pais eram idosos, e ele não queria abandonar seus pais. Até uma história interessante, que o seu pai tinha ido à sinagoga, o Hitler já havia queimado a sinagoga, e ele conseguiu trazer uma pedra, só que só tinha uma letra em hebraico, que era o inicial do mandamento: honra teu pai e tua mãe. E aquilo para ele foi como um sinal: não vai para os Estados Unidos, fica com seu pai. E ele ficou com o pai, com a mãe. Eles foram levados para o campo de concentração. E o que é interessante da história dele é isso aqui. Quando ele foi levado para o campo, onde as pessoas morriam de desnutrição, por loucura, né? Poucos sobreviviam, o que ele fez? Ele fez 3 decisões. A primeira decisão dele decidiu fazer tudo para sobreviver àquele holocausto. Ele ia lutar de todas as formas para sobreviver, para ficar vivo. A segunda decisão dele foi que ele iria aprender tudo o que ele pudesse naquelas condições. Ele ia aprender tudo a respeito do sentido da vida e etc. Terceira coisa, ele decidiu ensinar tudo o que aprendesse naquelas condições para as pessoas. E o que aconteceu? Ele sobreviveu. Ele aprendeu. E ele começou a ensinar. E ele ensinou, para quem trabalha na área de psicologia, psicoterapia, conhece. Ele fundou a 3ª escola vienense de psicoterapia, conhecida como logoterapia, ou terapia do propósito da vida. Ele é muito conhecido nessa área, porque ele sobreviveu, ele aprendeu naquela circunstância difícil do campo de concentração, onde pessoas ficavam loucas, pessoas morreram, e aquele sofrimento, o pior do sofrimento que ele podia talvez ter experimentado na vida. Então ele entendeu o sentido da vida. E ele estava ensinando, e ele criou a escola para ensinar o sentido da vida para as pessoas. A superação é isso. Ela conduz você a vencer diante de circunstâncias que talvez, se você não tivesse conhecimento de Deus, não tivesse resolução de
Ó, eu creio em Deus. Deus tem um propósito para a minha vida. Eu vou ficar firme nesse propósito. Eu vou aprender tudo que eu puder. E eu vou ensinar tudo que eu aprender. Não, o sentido da vida não é a gente ser egoísta. É a gente experimentar o exercício da fé, a confiança de Deus, a confiança nos propósitos de Deus. E ensinar isso às pessoas. Isso que é importante. Muito bem. Então vamos encerrar hoje aqui meditando. Experiências concretas, vivência. Eu e você, né? Podemos afirmar, ou posso afirmar, entendo como a bondade de Deus impacta a minha vida de oração? Você pode dizer isso? Eu entendo como a bondade de Deus impacta a minha vida de oração. Isso é importante. Segundo, sei que o modo como penso a respeito de Deus é a coisa mais importante que influencia toda a minha vida de oração, correta ou erroneamente? Eu espero que corretamente, né? Que o modo como eu, como você, como nós pensamos, entendemos a respeito de Deus é a coisa mais importante. E sei que Deus é moralmente santo, justo e bom, segundo as Escrituras. É a única base moral das minhas experiências e da minha vida de oração. Amém?